Oi, bem-vindo ao nosso podcast, apresentado por mim, Larissa, por Bianca, Isadora, Mariana, Júlia e Bernardo, alunos da matéria de Biotecnologia Animal do curso de Biotecnologia da UFABC. O tema desse episódio é Manejo e Bem-Estar Animal na Pesquisa Científica, que refere-se ao conjunto de práticas e cuidados destinados a garantir que os animais utilizados em pesquisas sejam tratados de maneira ética e respeitosa. Para contribuir com o nosso tema, temos duas pesquisadoras do Instituto Butantan, que é reconhecido mundialmente por suas contribuições à ciência e tem o seu papel fundamental na pesquisa de venenos, especialmente os de serpente, aranhas e escorpiões. Anitta, Cat, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e por participarem do nosso podcast. Estamos muito felizes e honradas por terem vocês aqui. E a gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre o que vocês fazem, como os animais participam da pesquisa de vocês e como funciona o manejo animal no Instituto Butantan. É, Obrigada pelo convite. Nós ficamos também muito contentes de poder contribuir com o trabalho de vocês e poder divulgar um pouquinho o nosso trabalho. O meu papel aqui no laboratório é na parte de pesquisa, principalmente de veneno, tá? Então, nós fazemos um trabalho conjunto com a manutenção, que a Kate vai explicar, e aí, uma vez o veneno é extraído, ele passa para o meu grupo e nós estudamos as várias características desse veneno, cujo objetivo principal é a gente ter um controle de qualidade, ter um conhecimento profundo e o controle de qualidade desse veneno que vai ser utilizado tanto para a produção dos antivenenos quanto para a pesquisa. Meu nome é Kevin, né? Vocês já apresentaram, eu sou médica veterinária aqui do Biotério de Serpente, né, do Laboratório de Aptologia. Já estou aqui há 30 anos, né? A Anitta já está há mais de 30 anos. E qual que é a finalidade desse laboratório de herpetologia? É justamente manter serpentes para, que nem a Anitta falou, obtenção de veneno, tanto para a produção dos solos antiofídicos, como para pesquisas imunobiológicas. Então, essa é a finalidade principal do Biotério. Nós temos em torno de 1.000 serpentes, né, de várias espécies, né, e nós estamos aí prontas para responder a pergunta de vocês. Obrigada. Cat, você trabalha diretamente com os animais, né? Como funciona essa questão do manejo para o Butantan e como isso interfere depois na pesquisa? Bom, a gente tem todo um manejo profilático, né, higiênico sanitário. Os animais, quando chegam da natureza para o nosso laboratório, eles precisam passar por quarentena, eles são vermifugados, eles são diariamente inspecionados, observados. Tem uma equipe de tecnologistas, né, que são treinados para fazer a manutenção de maneira adequada, usando os EPIs adequados, né, para não acontecer nenhum acidente. Eles são alimentados uma vez por mês, são extraídos a cada 2, 3 meses, dependendo da espécie. Quando adoecem, né, então, praticamente cada sala, nós temos aqui em torno de 11 salas, né, cada sala tem o seu responsável, e quando o responsável entra em contato com o veterinário, porque viu que alguma serpente tem algum comportamento diferente do normal, então chama a equipe de veterinários e nós vamos realizar vários exames, monitorar o animal, tratar, fazer exames microbiológicos, exames laboratoriais, justamente para esses animais conseguirem novamente se restabelecer e ficarem bem no plantel. Bom, muito legal. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. E eu acho que eu já vou introduzir com uma pergunta que eu considero assim como geral para todo estudante de graduação que eu conheço. Bom, a maior parte da pesquisa científica que nós alunos temos em contato mexem com animais muito genéricos, como por exemplo camundongos. Então, acho que a nossa maior dúvida aqui a princípio é quais são as principais diferenças na criação e no manejo de serpentes em relação a camundongos e outros roedores? Nossa, Mariana, não dá nem para comparar. É totalmente diferente em todos os aspectos, né? Desde a alimentação, que o camundongo come o dia inteiro, todos os dias, a serpente, pelo metabolismo dela ser mais baixo, elas são ectotérmicas, né? Depende das fontes externas, né? De temperatura.
elas só precisam se alimentar uma vez por mês, né? Então, essa já é uma diferença bem grande. As serpentes peçonhentas, elas são caçadoras de espreita. Então, o que é isso? Elas ficam enrodilhadas, mesmo numa natureza, elas ficam enrodilhadas justamente, geralmente nas trilhas, né, onde os roedores passam. E quando aquele roedor passa, ela dá um bote, aí o roedor anda um pouquinho, ela vai atrás e pega. Então, elas são de espreita, elas não se movimentam muito. Roedor não, roedor é o tempo inteiro se movimentando. Então, essa também é uma diferença muito grande. Mas tanto o camundongo como as serpentes precisam seguir normas, né? Então, a gente segue normas do CONSEA também, que o CONSEA não é só de roedores, né? Mas também é de qualquer animal de experimentação, inclusive serpentes, e a gente obedece o CONSEA. Então, tem o CONSEA, que a gente segue as instruções, tem a Secretaria do Ambiente, que é como a gente trabalha com animais exóticos, animais silvestres. A gente precisa também que a Secretaria do Ambiente tenha as suas normativas, a gente segue as normativas da Secretaria do Ambiente. E aqui no Butantan, a gente tem a comissão de ética do Butantan. Então, também, toda vez que vai fazer uma pesquisa, né, que a Anitta faz uma pesquisa, ela precisa pedir permissão com todo o projeto dela, e aí, se for autorizado, então ela pode fazer a pesquisa dela. Então, cada pesquisa tem a sua, vamos supor, o seu animal para pesquisa específica. A gente não tem, tipo, vários animais que servem para várias pesquisas. Cada pesquisa tem o seu animal. É separado isso conforme a pesquisa é realizada. Não, porque como geralmente a pesquisa aqui no laboratório, a pesquisa geralmente é com veneno. Então, não tem assim, a Anitta tem os bichos que ela faz. Ela tem os bichos que ela faz, extrai o veneno, né? A gente extrai veneno para ela. Mas se tiver outro pesquisador que esteja com outra pergunta, outro tipo de pesquisa, mas vai usar os mesmos animais, ele pode também usar o veneno, né? Porque é o veneno, é o bicho. Porque se fosse um animal, aí sim, né? Tem vezes que a comissão de ética não permite que aquele animal utilizado para uma pesquisa seja utilizado para outra por conta de estresse. Mas aqui é o veneno, não é propriamente o animal que faz parte da pesquisa, mas o veneno. Ah, sim, obrigada. Certo. Outra dúvida que ficamos em relação ao enriquecimento ambiental. E a senhora até comentou da questão da influência do meio ambiente, né, do meio externo em relação às serpentes. Então a gente ficou em dúvida como que é feito esse enriquecimento e também em relação à exposição solar, como isso pode impactar no bem-estar desses animais. O bem-estar, o que a gente faz de bem-estar, né? Primeiro a gente, como elas são dependentes, né, da temperatura externa, então as nossas salas, elas têm um controle de umidade e temperatura. Então a gente tem um termômetro em cada sala, então a gente monitora diariamente qualquer temperatura, qualquer umidade. Fora isso, a gente faz, então tem toda a parte de medicação. Agora, enriquecimento, a gente tem pouco enriquecimento. Por quê? Tanto faz se é camundongo, se é serpente, quando você fala em biotério, ele tem que ser o mais simples possível para você conseguir ver enfermidades, ver os dejetos. É diferente de museu. Quando você vai num museu, o museu ele consegue fazer todo galhos, consegue fazer umas poças maiores, né? Mas no biotério fica mais difícil isso. Então, enriquecimento, nós temos poucos enriquecimentos para serpentes peçonhentas, porque elas ficam dentro de umas caixas, apesar de ser em caixa, como CEA autoriza, né? As medidas são corretas para cada espécie, por tamanho da espécie, mas dentro da caixa a gente não consegue colocar muito enriquecimento. Então, o enriquecimento acaba sendo mais na alimentação, quando ela vai atrás lá do cheiro, do camundongo, né? Apesar do camundongo, hoje em dia, a gente oferece o camundongo morto, né? Então, ele já é congelado, a gente descongela e oferece. Mas enriquecimento é muito difícil, geralmente quem faz enriquecimento de serpente tem que ter um espaço maior, então geralmente é em museu que a gente vê enriquecimento para serpente. Museu que eu digo é zoológico, né? É que aqui o nosso museu vivo é o Museu do Butantan. Mas quando eu falo museu, é zoológico, criadores, né? Primeiramente, boa tarde, Anitta, boa tarde, Cat.
Agora a gente partindo mais para uma parte um pouco mais técnica, é mais sobre o seu artigo em específico, Anita, que é o que você fala sobre o gênero Botrops, se eu não me engano, que era do veneno dessa cobra. Que você citou lá que nesse artigo existe uma grande variabilidade do veneno conforme a idade e a dieta dessa serpente, desse gênero de serpente. Uma dúvida que a gente ficou quando a gente leu não sei se você tem essa resposta, né, mas se também existe uma variabilidade conforme o bem-estar do animal, conforme outros fatores como estresse, você sabe de alguma coisa assim? Olha, não tem muitos trabalhos sobre esse assunto, e nós temos alguns projetos desenvolvendo juntos com a Cat, com o pessoal da manutenção, que é exatamente para saber isso. Então, eu vou citar alguns projetos que a gente tem desenvolvido juntos, né? Um deles é se a neoplasia vai afetar a composição desse veneno, né? Então, nós temos um trabalho com esse assunto. Outro é se a caquexia, ou seja, o indivíduo está muito magro, está abaixo do peso normal, se vai afetar a composição desse veneno. Então, são assuntos muito novos e até a vantagem de nós trabalharmos juntas é exatamente essa. Muitas das vezes, as perguntas aparecem lá na manutenção, lá no biotério, e aí a CAT traz para mim, ou outro profissional traz para mim, e a gente vai analisando isso, tá? Então, assim, nós temos, tanto que não tem nem, a gente ainda não tem nem trabalhos publicados, nós temos relatórios sobre esses assuntos, né? Então, assim, uma resposta que nós temos nós fizemos já trabalhos que já estão publicados, que o veneno no caso da Box ou qualquer outra serpente, né, ele, pelo menos, considerando Box e Crótalo, né, que seria a jararaca, e no nosso caso específico, a espécie jararaca, e a cascavel. Nós fizemos estudo comparando o veneno da serpente que vive aqui no cativeiro, como a Cat comentou, então em caixas, em condições controladas, com o animal que é recém-chegado da natureza. Uma resposta que nós temos é que o veneno varia sim, pouquinho, bem pouco, mas essa diferença não parece impactar para o animal, tá? Ou seja, é um veneno eficiente, então, para caçar sua presa ou para defesa, então não tem nenhum problema com relação a isso. Mas existe sim uma variação pequena, assim como existe uma variação individual entre os próprios indivíduos que estão lá no cativeiro. Nós temos trabalhos também que mostram isso. Também agora, fazendo uma pergunta mais no geral, o Instituto Butantan é uma coisa que acho que quem mora aqui em São Paulo, todo mundo conhece, todo mundo tem curiosidade de ver como trabalha com serpentes e tal. Se já ocorreu alguma situação, agora a pergunta vai provavelmente para a Cat, que você falou que tem um maior manejo, né? Que se já aconteceu alguma situação inusitada no manejo com vocês, sobre as serpentes, algum acidente, alguma coisa. Olha, quem trabalha eu sempre falo, né, sou veterinária, quem trabalha com cachorro leva mordida, quem trabalha com cavalo leva coice, né, e eu trabalho com serpente, já fui picada, já fui picada 3 vezes, né, e aí a vantagem é que o Hospital Brasil, que é o de referência para picados, fica dentro do Instituto Butantan, então quando a gente é picada, a gente fala para quem está do lado, assim, olha, eu fui picada, eu vou ali no hospital, né, e aí a gente fica 2 dias lá internada para verificação, tomando soro, mas acontece, eu acho que aqui deve ter mais 5 pessoas, né, que já foram picadas, né. É só que eu achei muito engraçado, porque foi muito normal você falando, eu já fui picada. E a gente, meu Deus, ela já foi picada. A reação depende muito da pessoa. Então, tem pessoas que estão picadas e choram, eu fui picada. Tem pessoas que ficam nervosas, mas eu sou assim, picou. Assim, gente, eu fui picada, eu vou ali no hospital tomar soro. Eu sou tranquila, né, do jeito que tem que ser, sem correr, tranquila, para o veneno não correr mais rápido. Então, depende muito da pessoa, né. Sim. E tá no lugar mais seguro, né, digamos assim, para isso acontecer. São os melhores profissionais da área, né, então a gente fica muito seguro. A gente fica com raiva, né, então quando a gente é picada, a gente fala assim, nossa, que raiva, a gente fica com raiva de ter sido picada, porque geralmente é uma culpa nossa, né, foi alguma coisa, a gente não prestou atenção, a gente não apertou direito o laço, não pegou tudo direito, então é sempre uma falha nossa. Então a gente fica com muita raiva de ser picada. Deve ser uma situação. O que a Anita falou, né, que ela falou que ela tem trabalho de neoplasia, de caquexia,
E isso até é resultado do bem-estar do animal. Porque o que acontece? Os nossos animais, eles estão ficando mais velhos, têm uma longevidade maior. E assim como outras espécies, os animais mais velhos, a gente encontra neoplasia, né, o que está acontecendo aqui, os animais mais idosos, eles também têm neoplasia, e a caquexia, que muitas vezes é essa sarcopenia. Então, aquele animal que parece magro, né, aquela coluna bem aparente, mas é porque ele também é idoso. Então, é a mesma coisa, é idoso, né, por conta da gravidade, a musculatura dá uma caída, né, e aí o animal fica com a coluna aparente, e muitas vezes ele até come, né, mas ele não consegue engordar até pelo metabolismo de uma serpente idosa. Então, isso também é por conta do bem-estar. Então, por conta de tudo isso que a gente faz, elas estão conseguindo chegar a 10 anos, 15 anos em cativeiro. Exatamente. Inclusive, nós temos vários projetos também com relação à composição do veneno da serpente senil. Então, que está relacionado com esse aumento da longevidade, inclusive com relação à cascavel, nós temos indivíduos de 20 anos, nós temos veneno até de indivíduos de 20 anos. Então, assim, coisa que na natureza e provavelmente em outros biotérios, né, isso não é possível. Mas aqui, porque como muitos serpentes nascem aqui no cativeiro, então eles têm o controle exato da idade desses animais, o que facilita muito o nosso trabalho também. Eu acho até que duram mais em cativeiro e sítio do que na natureza, porque aqui adoeceu, a gente trata, ela recebe comida praticamente na boca. Na natureza, se o bicho adoece, não consegue, né, se movimentar direito, não vai conseguir caçar, já vem um gambá, já vem um rapinante, né, para comer essa serpente que está mais debilitada, né, carnívoros. Então, elas duram mais em cativeiro, né, que hoje não se fala mais cativeiro, né, elas duram mais em situ do que in situ. E nesse caso, se houvesse um enriquecimento ambiental maior, teria alguma diferença nessa qualidade do veneno? Falando um pouco sobre a pesquisa também, o artigo? Uhum. Então, até tem no nosso caso, o que a gente observou é que, pelo menos, você está querendo dizer o animal que está lá, mas ele está em uma condição mais próxima da natureza, né? Nós temos animais que ficam em serpentário, aberto, né? Semi-intensivo. E aí a gente tem trabalhado também analisando esses venenos. E aparentemente não parece ter muita diferença, não. Está mais relacionado até com uma variabilidade individual do que do próprio enriquecimento no caso, na qualidade desse veneno, tá? Eu tenho uma dúvida. Como que vocês realizam, né, a extração desses venenos? A gente viu em um dos artigos que é por uma massagem manual nas glândulas. Mas esses animais, eles são imobilizados? Como que vocês fazem? Então, a gente aqui usa o CO2, né, que é o dióxido de carbono. Então, nós temos recipientes, né, que são muito parecidos com aquele onde se tira o leite de vaca. Então, é ordenhada a vaca e tem os recipientes compridos, de mais ou menos uns 70 centímetros. Então, a gente põe CO2 nesses recipientes e depois a gente coloca a serpente. Então, a serpente vai entrar em narcose, né? Ela meio que adormece, desmaia, e aí a gente faz a extração desse animal. Então, não é nenhum risco para o animal, né? É mais seguro para o extrator e menos estressante para ela. Porque se a gente não faz com o auxílio do CO2, é meio que uma luta, né? Então, a gente coloca ela no chão, aí a gente tem que segurar a cabeça dela, enquanto a gente está tentando fazer isso, ela está tentando dar bote, ela está perdendo veneno, então é muito estressante. Então, o uso do CO2 faz com que seja menos estressante e mais seguro para o extrator. Ela fica em 5 lugares, né? Então é rápido. E porque mamífero, se fica segundos no gás, já morre. Serpente não. Serpente, para morrer, ela tem que ficar 2 horas no CO2 para vir a óbito. Então, 5 minutos não é nada. E depois da extração, 1 minuto depois, ela já está com sentido de recobrá-las. E por curiosidade, essas picadas ocorreram em que caso, assim? Se durante a extração as cobras já estão... Não, durante a extração, nunca teve picada durante a extração. Geralmente é ou na alimentação forçada, mas é na contenção manual para você aplicar o medicamento, então é no tubo, é no laço, então geralmente é numa contenção física.
E agora um pouco sobre os métodos alternativos, né? Cada vez mais as comissões de ética, elas forçam o pesquisador a reduzir esses animais. E a gente queria que vocês explicassem um pouco sobre esse conceito dos 3 R's, que em português seriam substituir, reduzir e refinar. Olha, eu vou começando a falar pelo veneno das serpentes, né? Então, enquanto o Brasil precisar de soro antiofídico, então vai ser muito difícil da gente reduzir o número de serpentes do veneno, né? Então, ainda não tem um trabalho assim de genética em serpentes para a gente selecionar serpentes que produzem mais venenos, né? Então, a gente poderia utilizar menos animais, porque a gente está com umas que produzem mais veneno, mas não tem um estudo a respeito disso. Então, em relação às serpentes, a gente não tem como reduzir, né? Fica muito difícil a gente reduzir serpentes. Agora, a Anitta, quando ela vai fazer testes do veneno com os animais, aí talvez ela consiga já ter uma resposta para isso, né? Nós temos projetos também que estão associados com esse tipo de estudo, né? E que visam exatamente reduzir o número de animais, no caso, né, seriam mamíferos, né? Seriam os roedores, para testes desses venenos. Então, como a Cat comentou, no caso de serpente, não tem como reduzir, e também elas vivem em condições muito boas, assim, não teria porquê, elas não são sacrificadas, sabe, elas não sofrem com isso, elas vivem muito bem, né, como ela mesmo falou, tem uma longevidade até maior, provavelmente, do que na natureza. Mas, o teste, sim, por exemplo, para a produção do antiveneno, então existem várias etapas em que você precisa utilizar animais para ver a eficácia do veneno, então a letalidade, a soroneutralização, né? Então, nosso grupo até tem um projeto recém-concluído, mas que os trabalhos nunca morrem, né? Que tem o objetivo de propor uma redução no número de alunos, né? Ou até a substituição. Então, uma das linhas que nós estamos desenvolvendo no laboratório, então, nós temos agora um laboratório de cultura celular em que nós estamos tentando testar essa potência do veneno, mas em cultura de células, né, para tentar substituir o uso de animais, ou se não, a redução do número de animais. Foi até um artigo que nós publicamos agora no ano passado, né, nosso grupo, e que a gente viu que se a gente, por exemplo, a dose hemorrágica é um método utilizado para medir a potência, né, a potência, a atividade hemorrágica, então a eficiência do veneno de causar hemorragia. Então, já está preconizado, então, um teste que chama dose mínima hemorrágica. Aí o nosso grupo conseguiu mostrar que se a gente pegar uma mesma quantidade de veneno e a gente medir só com essa mesma quantidade um número reduzido de animais, a gente conseguiu ver uma correlação entre a dose mínima hemorrágica, por exemplo, que utiliza 25 animais, para esse teste de hemorragia, que é de 5 animais. Então, até nós publicamos esse artigo, né, mostrando, então, nos 3 R's, uma redução, né, é uma proposta ainda, é lógico que isso aí ainda tem que aumentar o número de venenos de testados, nós conseguimos fazer com alguns, mas a nossa ideia agora é amplificar isso, para conseguir realmente consolidar e mudar um pouco essa filosofia, né, como tanto que eu acho que é extremamente importante, né, e que agora, nos últimos tempos, começou a ter uma preocupação maior nesse sentido, né. Então, nosso objetivo é tentar contribuir com isso mesmo, né, usando métodos alternativos. E eu vou até complementar a minha resposta, que eu falei de que não tem como reduzir, mas acho que a gente já reduz, quando a gente aumenta a longevidade desse animal, a gente reduz a quantidade que a gente precisa, e a gente faz muita reprodução. Então, 60% dos animais em cativeiro são nascidos aqui. Então, a gente precisa de cada vez menos animais da natureza para a gente fazer o soro antiofídico. Então, esse tipo de redução a gente consegue fazer. Menos animais da natureza. Vocês Hoje em dia também, né, em relação aos cosméticos, as peles sintéticas já são muito bem desenvolvidas, né? Então, a gente espera que futuramente consiga reduzir bem mais para Vai ser veneno sintético, Uhum. né? Se conseguir uma produção sintética, né? quando a serpente, que agora já o veneno pode ser sintético, né?
Mas Alguém no Instituto trabalha Oi? Alguém no Instituto trabalha com a produção sintética? Com a Olha, pesquisa, já né? trabalhou, mas é muito difícil porque são tantas enzimas, tantas proteínas, fazer um similar, acho que falta muitos anos aí, né? Tem alguns estudos, não no nosso caso, né, que eles estão tentando fazer o antiveneno, seria por biologia, por DNA, técnica de DNA recombinante, tem a de usar nanopores, então existem algumas sugestões de fazer o antiveneno, seria o sintético, né, seria um manipulado. Mas, como a Cat comentou, a complexidade de veneno é muito grande, então são centenas de proteínas e elas agem isoladas, elas agem em sinergia, então é muito difícil você eleger, eles estão tentando pegar algumas famílias, metalos, fosfolipases, que são as majoritárias, para fazer um antiveneno, né, é uma composição assim que seja perfeita, mas eu acho, particularmente, eu acho que vai ser muito difícil substituir o antiveneno da forma com que está, o que pode ser melhorado, então melhorar a eficiência dele na neutralização, melhorar reduzir os contaminantes para evitar a doença do soro, mas assim, eu vou dizer, não é a curto prazo que vão conseguir um antissoro que não dependa dos animais, né? Seria bom, mas eu acho que ainda tem um longo trajeto pela frente. Daí eu queria passar para uma outra pergunta, um pouco mais relacionada à conscientização. No caso, qual é a importância da conscientização da população num papel assim mais social da pesquisa sobre o bem-estar dessas serpentes e considerando, né, que muitas delas são mortas ao serem encontradas em áreas residenciais e como o Instituto Butantan ele pode desenvolver iniciativas de educação pública para reduzir essa problemática também. Então, o Butantan, ele já, não sei se vocês já vieram aqui no Instituto, mas aqui no Butantan tem um museu biológico, então os monitores já falam um pouco sobre educação ambiental. A gente tem aqui uma cobra, então as pessoas vêm e eles falam sobre a serpente não é essa figura, né, todo esse mito que se tem a respeito de serpentes. Eu e a Anitta, nós temos um projeto que é da FAPESP, junto com a FAPESP, lá no Pará. Então, a Ilha do Marajó, lá tem uma incidência muito grande de acidentes ofídicos, então as pessoas, elas matam muita serpente lá, porque todo mundo conhece alguém da família que foi picado, que morreu, que ficou com sequela, então eles têm muito medo de serpentes, e quando nós fomos lá, foi justamente para fazer educação ambiental com a comunidade quilombola, com os ribeirinhos, né, mostrando qual que é a parte também importante da serpente, para o ecossistema, para a saúde pública, que sem a serpente a gente não vai ter o soro antiofídico, não tem um monte de medicamentos, e aí a gente, né, listou quais são os medicamentos feitos, né, com veneno da serpente. Então, a gente sempre tenta fazer uma educação ambiental, a gente tem, que a gente responde pelo saque do Butantan, vários e-mails sobre a identificação de serpente, e a gente sempre enfatiza que elas têm a sua importância no ecossistema, então que não pode matar, não se deve matar, que é um crime ambiental. Então a gente sempre deixa isso muito bem claro. Então antigamente chegava aqui no laboratório mais de 5.000 serpentes por ano, hoje em dia chega a 700, 500, e também é por conta dessa educação ambiental, as pessoas acabam não coletando, né, capturando a serpente, deixa a serpente seguir seu caminho. Então, acho que a gente tem um papel importante e a gente tenta fazer da melhor maneira que a gente consegue. Eu acho que em regiões residenciais é mais fácil de ter esse controle, né? Falando um pouco, só um pensamento meu, de uma coisa pessoal que eu sempre vivi. Meus avós, eles são de uma região interiorana de Minas Gerais e eles criavam vacas. E toda vez que aparecia algum tipo de serpente, como é uma ameaça para as vaquinhas que eles tinham lá, que é criação de leite, eles simplesmente matavam e eles não tinham conhecimento de algum número que eles poderiam ligar para poder retirar. E eu nem sei se na cidade tinha também, porque era uma cidade muito pequena. Uhum.
Aqui em São Paulo, a gente sempre pede para ligar ou para a Polícia Ambiental ou para o Corpo de Bombeiros, né? Então, são os órgãos que geralmente resgatam essas serpentes e soltam em lugares mais distantes de moradias. Eu acho que faz um pouco de incentivo, talvez, da parte mais burocrática da cidade, uma coisa mais relacionada à política local. Uma dúvida que surgiu aqui sobre ainda nessa temática de conscientização, se existe algum mito ou algum conhecimento errôneo que as pessoas têm sobre serpentes que vocês gostariam de desmentir ou falar um pouco sobre aqui? Nossa, tem tanto. Tem que a serpente hipnotiza, né? Porque como a serpente não tem uma pálpebra móvel, ela tem uma pálpebra fixa, então ela não pisca o olho, ela não dorme de olho fechado. Então, quando a pessoa olha para ela e ela olha para a pessoa e não pisca, então a pessoa, nossa, está me hipnotizando porque depois ela vai me matar. Outra é que quando ela vai mergulhar, então as serpentes, quando vão entrar na água, primeiro elas deixam um veneno na folha, vai nadar, e quando elas voltam, elas pegam o veneno. Então, por que surge isso? Porque geralmente a serpente na água, ela não tem o apoio, então ela dá pouco bote. Então a pessoa, assim, ela não dá bote porque ela está sem veneno. Mas não é, ela está sem veneno, não é, ela tem veneno, mas ela não consegue ter um apoio para dar bote. Então eles falam, não, porque ela deixou o veneno fora, então ela não vai dar bote. Tem a da mama, né, que a serpente mama. Então, se tem alguma mulher amamentando, então a serpente vai lá, bota, se fosse cascavel, né, bota o guiso da cascavel, assim, a cascavel dá o guiso dela para a criança ficar brincando e a serpente fica mamando, né. Serpente não é mamífero, não mama, não tem nem a musculatura para mamar, mas são mitos que, assim, quando a gente está numa palestra que a gente fala sobre isso, tem sempre aquela pessoa, não, mas a minha avó viu, não, porque é muito difícil, você não vai falar para a pessoa, não, a sua avó mentiu, né? Então a gente tem, de uma maneira mais educada, falar, não, ela pode ter que se enganado. Mas, tem vários, né? A maioria das pessoas pensam que serpentes são ovíparas, né? A grande parte das serpentes são ovíparas, né? Elas colocam ovos. Mas cascavel, jararaca, elas são vivíparas. Então, um dos mitos é que quando a serpente se sente ameaçada, ela engole os filhotes, e quando o perigo vai embora, né, um caçador, que ela expele pela cloaca os filhotes. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está passando ali e vê uma aparição, vê uma jararaca, uma cascavel parindo. Mas você, ué, como isso está acontecendo? Cadê o ovo? Então ela engoliu e agora está soltando. Então são muitos mitos que são por desconhecimento, né? Então não sabe que bota ovo, é vivípara, né? Então tem números. E as serpentes sofrem com isso, né? É por causa desses mitos errôneos, né, que elas acabam sendo mortas, né? Anitta e Cat, eu tenho uma dúvida minha mesmo, porque eu sou do interior de São Paulo, numa cidadezinha lá, e tem muita aparição, assim, de serpentes nas residências, que é mais perto da natureza do que aqui em São Paulo, tal. E lá a galera tem muito medo, tipo, de saber qual que é a cobra, se a cobra é peçonhenta, se ela não é, quando aparece na casa dela, para saber se é mais tranquilo dela ficar ali. Se tem alguma maneira da gente diferenciar, assim, as serpentes peçonhentas, as não peçonhentas. Então, toda serpente peçonhenta brasileira, ela tem fosseta loreal, com exceção das corais verdadeiras. Então, tirando as corais verdadeiras, as outras peçonhentas, todas têm fosseta loreal. Então, o que é fosseta loreal? Entre o olho e a narina, elas têm um orifício, que é um órgão que a gente chama... agora fugiu. É um órgão termosensorial. Então, é como se fosse o predador. Você já viu naquele filme Predador? Do Arnold Schwarzenegger, não sei se é do tempo de vocês, mas que ele via as pessoas todas vermelhas, né? Porque ele via esse predador, ele via a parte térmica, né? E a mesma coisa que a serpente, esse órgão termosensorial é justamente para ela conseguir caçar melhor os roedores, os mamíferos, que a maioria dos viperídeos, né, cascavel e jararaca, se alimentam de roedores, pássaros, né? Então, ela precisa desse órgão de Jacobson, desculpa, essa fosseta loreal. Então, é uma maneira fácil de você identificar. Fácil? Depende do medo da pessoa. Então, com 1 metro de distância, eu consigo ver se ela tem fosseta loreal ou não.
Tanto é que as pessoas chamam de 4 ventas, né? Então, geralmente, cascavel chamam de 4 ventas, porque tem 4 narizes, né? Mas a pessoa não vai chegar perto para ver sem fosseta L'Oréal, né? Então, o que a gente sempre fala, assim, se ela está no lugar que não está causando perigo, sabe, espanta ela, deixa ela ir embora. Se tiver com algum risco, tira as crianças, tira os animais de perto, chama a polícia ambiental, chama a zoonose. Se for vermelha, preta e branca, não mexe, porque é muito difícil de um leigo identificar uma falsa coral de uma verdadeira. Mas tem como identificar serpente peçonhenta de não peçonhenta, né? Acho que tem fosseta, mas a pessoa não vai prestar atenção nisso. O medo é muito, elas não vão reparar nisso, né? Mas podem mandar, o Butantan tem um saque, que é saque@butantan.gov.br. Então, achou uma serpente, tira foto, manda para o saque do Butantan, e o Butantan responde se é peçonhenta, se não é peçonhenta, o que tem que fazer. Então, obrigada, Anitta, obrigada, Cat, pela presença de vocês, por ter respondido as nossas perguntas. A gente vai abrir agora esse espacinho para vocês poderem falar, finalizar o que vocês quiserem, talvez falar algo que vocês acham importante, que a gente acabou não tratando aqui, não feito alguma pergunta em relação ao manejo dos animais na pesquisa científica. E, novamente, muito obrigada, a gente se sente muito honrada de ter vocês aqui hoje. Obrigada. Bom, eu vou falar primeiro, eu agradeço o convite novamente, foi muito bom ter essa conversa com vocês, é sempre bom a gente divulgar, porque essa é uma maneira da gente divulgar o que a gente faz aqui, a gente acha isso muito importante. Em relação ao manejo, se ficou faltando alguma coisa, olha, deve ter faltado várias coisas, né? Mas eu acho que o importante foi isso, é vocês saberem, o público para quem vocês vão mostrar esse podcast, saberem que a gente tenta fazer o melhor para que esses animais sejam mantidos com uma qualidade de vida e um bem-estar para a vida deles, para a velhice deles e para o veneno ser de boa qualidade, né? Então, a gente precisa de um veneno de boa qualidade para fazer a bioprospecção, para fazer soro antiofídico. Então, essa que é a nossa meta, né? Ter esses animais numa boa qualidade de vida. E eu também quero agradecer muito o convite de vocês e dizer que o meu trabalho ele está intimamente relacionado com o trabalho da Cat, né? Colaborando então para o conhecimento desse veneno, para certificar que esse veneno seja de boa qualidade, e paralelamente também nós temos a preocupação de tentar reduzir o número de animais para testes desses venenos, tá? Então, essa é uma questão até no meu caso, né? Como eu sou bióloga, então eu tenho, sabe, no meu caso eu fico muito sensibilizada de ter que usar animais para fazer esses testes, né? Eu sei que são necessários, mas vocês podem ter certeza que a gente tem trabalhado ultimamente com um certo empenho para tentar contribuir nesse princípio dos 3 R's e tentar reduzir e minimizar também o sofrimento desses animais, tá bom? Então, eu acho que esse tipo de abordagem que vocês fizeram é muito importante, então a gente conseguir divulgar isso, né, não só para a comunidade acadêmica, mas eu acho que para a população em geral, acaba também contribuindo para isso, para a preservação desses animais, né, uma conscientização, mas assim, dentro de uma realidade, né, porque a pesquisa, nós queremos reduzir, sim, o uso de animais, mas a gente tem que ter a consciência que a gente necessita disso também para a obtenção de medicamentos, né, para a obtenção assim, o próprio desenvolvimento para a própria saúde, tanto animal quanto a saúde humana. Então, infelizmente, a gente ainda depende, tá? Então, por isso que tem que ser um trabalho feito em conjunto e bem consciente, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Eu sei que o Butantan tem um Instagram, mas tem algum outro meio de divulgação que vocês gostariam de falar pra gente, que pode ser seguido, que pode ser visto? A gente tem um Instagram do laboratório que agora, no momento, ele está até um pouco, não está sendo postado, não está tudo nele, mas ele tem informações muito bacanas, que é o laboratório, laboratório underline arqueologia. Mas a gente pode depois passar para vocês, aí a gente passa direitinho, então não sei exatamente. Então tem várias informações lá, é bacana, a gente não está com tempo de alimentar ele, né, mas ele tem umas informações boas lá. Tá legal. Então foi esse o nosso episódio.
Obrigada a todos os ouvintes que acompanharam. Na descrição do vídeo nós vamos colocar o Instagram tanto do Butantan quanto do laboratório das nossas convidadas. E até a próxima. Obrigada.